Sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do canal, onde eu vou contar para vocês sobre a minha jornada e meu planejamento de engravidar e de maternar, né? Eu criei esse canal só para a gente conversar sobre isso, para ser um diário aberto aqui para vocês, contar cada passinho dessa minha jornada, porque eu senti que eu ia ficar muito sozinha, né? Nesse sentido, porque eu não tenho muitas pessoas para conversar sobre isso. Eu acho que conversar de mãe para mãe, planejante para planejante, tentante para tentante, fica muito melhor e a gente consegue ali conversar melhor porque a gente sabe, a gente está vivendo aquilo. Então eu decidi criar esse canal justamente para isso. Então sejam bem-vindos ao meu diário de tentante, de planejante de maternidade. Vamos comigo? Então, primeiro, eu queria contar para vocês sobre a minha decisão de engravidar, que já foi muito difícil. Eu acho que, né, no mundo de hoje, que a gente tem ali as mulheres sendo muito independentes e ali tomando as rédeas da sua vida. E eu sempre fui assim, né? Eu sou filha de uma mãe solteira, tenho duas irmãs que minha mãe criou também, mais velhas, eu sou a mais nova. E o meu sonho, não era sonho, mas eu sempre soube que eu iria ser mãe, sabe? Só que chegou um momento da minha vida que não sei como eu vou explicar para vocês, gente, mas foi assim. Eu sempre quis ser mãe. Só que eu venho de uma família pobre, né? Aqui que morou praticamente a vida toda em uma favela do Rio de Janeiro. E minha mãe sempre incentivou a gente a conquistar tudo que a gente queria. Ter a nossa independência financeira, né, com o trabalho, seguir nossos sonhos, se a gente quisesse viajar, buscar meios para isso, estudar, ser dona da nossa própria vida, né, tanto eu quanto minhas irmãs. E aí chega um ponto, né, que eu conheço meu marido, a gente se casa e o sonho dele é ser pai também. Só que esse sonho meu de ser mãe, ele ficou esquecido, porque eu estava tão focada na minha carreira, tão focada em realizar outros sonhos, né? Que seja viajar, que seja ter minha casa própria, que seja construir a minha carreira, né, profissional, que ficou um pouco esquecido. Não sei se vocês vão se identificar com isso, mas e desde que eu e meu marido a gente começou a namorar, esse foi um tópico pra gente. E eu sabia que ele queria ter filho, eu sabia que eu queria ter filho também. Mas eu sempre falava assim, não, daqui a 5 anos, passou 5 anos, daqui a 5 anos, passou 5 anos, daqui a 3 anos. Então, sempre foi deixando para trás. E aí, eu não sei, né? Eu tô com 30 anos hoje, não sei se dizem, né, que tem ali a crise dos 30, tem ali, não sei, que eu vi assim, todo mundo ao meu redor. E não é redor próximo, não, tá? É tipo televisão, influencers, Instagram. Todo mundo começou a engravidar, que parece que foi dando aquela coceirinha no útero. E aí essa vontade foi reacendendo, esse fogo foi reacendendo. E eu falei, eu acho que tá chegando a hora. E aí, quando eu percebi que chegou essa hora, eu fiquei meio desnorteada. Eu falei, tá, mas eu já tenho minha casa, eu tenho um emprego bom, eu estou casada. O que que tá me impedindo de começar? O que que tá me impedindo de tirar o DIU? O que tá me impedindo sei lá, de concretizar isso, sabe? De ser mãe. E aí eu percebi que era a minha mente. E aí eu falei isso na minha terapia, foi um tópico na minha terapia, de que eu sei que eu queria ser mãe, eu sei que meu marido vai ser um bom pai, né? Isso na nossa mente, né? Porque outros vídeos virão, né, sobre isso, sobre a paternidade, sobre o marido que eu escolhi, o pai que eu escolhi para os meus futuros filhos. Mas no momento, eu sei que meu marido vai ser um bom pai. O que estava me impedindo de tirar o DIU? Gente, eu tava com tanta neurose e com tanta preocupação que eu orei e falei assim, Deus, se for para eu ficar grávida, que eu fique grávida com o DIU mesmo, que aí eu vou saber que é sua vontade. Eu fiz uma oração dessa. E aí,
eu percebi que o problema estava na minha mente. Por quê? Eu lutei tanto para ter a minha independência, eu lutei tanto para conquistar as coisas que eu quero, eu lutei tanto para ter uma independência financeira do tipo, eu quero comprar isso, eu vou lá e compro, eu quero fazer isso, eu vou lá e faço, que parecia que a maternidade ia me impedir de ter tudo isso. Não sei se vocês pensam assim também, não sei qual é a jornada de vocês, mas esse era o meu bloqueio. Sem contar também que um dos meus bloqueios também era eu conseguir dar uma vida boa para o meu filho, né? Eu pensar no futuro do meu filho, porque como eu já falei, eu vim de uma família pobre, né? Que a gente morava eu, minhas duas irmãs e minha mãe num barraco de madeira que não tinha banheiro, não tinha sala, só tinha uma pia para cozinha, uma cama, beliche e ficavam 4 pessoas nesse quadrado. E eu não queria isso para o meu filho. Hoje eu tenho minha casa própria, né? Eu tenho meu apartamento financiado, eu tenho um bom emprego, mas isso ainda era também um impedimento. Além dessa questão de, tipo, eu conquistei tudo isso, será que eu vou perder tudo isso com a maternidade? E também tinha aquele polo do tipo, será que eu vou conseguir dar uma boa vida para o meu filho? E aí eu vi vários vídeos, eu pesquisei, eu falei na terapia sobre isso e finalmente eu consegui desmistificar tudo isso da minha mente. Eu sei que na maternidade eu vou perder coisas, mas vendo hoje, eu vejo que eu vou ganhar muitas coisas também. Eu me vejo como uma pessoa muito sozinha, no sentido de ter poucas amigas, no sentido de estar ali bem no núcleo da minha família mesmo, não ir muito para fora disso, sabe? Das amigas que eu tenho e do núcleo da minha família. É, e eu quero ter esse amor, esse carinho por criança, né? Pela criança, pelo meu filho. A partir do momento que é claro que isso não foi totalmente desmistificado da minha mente, tá? Eu ainda tenho medos, eu ainda tenho receios, porém eu vi que se eu esperasse esses medos e esses receios desaparecerem, eu nunca ia ser mãe. E aí vem uma outra questão, que eu vi muita gente sendo mãe nova, né, com 26, 25 anos, e aí na minha mente eu sempre falava assim, não, eu vou ser mãe entre os 30 e o 31 e 32 anos. Mas, que essa coisa, né, de ser influenciada, eu vi pessoas sendo mãe cedo, eu falei, caraca, poderia ser mãe cedo também, perdi essas oportunidades, de tipo, quando meu filho tiver 10 anos, eu vou ter 40 e tantos, será que eu vou ter energia para brincar, para ficar ali com ele? Então, isso também foram alguns receios que eu tive, e aí que eu falei, não, ou é agora, ou nunca. E aí, eu comecei a fazer o planejamento da minha gravidez para esse ano de 2026, né? Eu ainda não tirei o DIU, eu tenho o DIU de cobre, coloquei ele em 2023, mas eu ainda não tirei meu DIU, porque eu estou planejando, tipo assim, a minha decisão de ser mãe já foi tomada. Eu tenho certeza que esse ano, em algum momento, eu vou tirar meu DIU para ser mãe, né? Para começar ali a tentar a gravidez. E aí eu comecei a fazer exames, consultas e descobri uma coisa que não foi muito legal, que foi que eu tenho a síndrome do ovário policístico, né? Mas esse vídeo eu vou deixar também só para isso, só para falar sobre a SOP, né, que é a síndrome de ovário policístico. Esse vídeo foi só para falar para vocês sobre essa minha jornada de me entender e de falar assim, não, eu quero engravidar, eu quero ser mãe. Porque eu nunca vi nenhum vídeo sobre isso, sabe? Sobre falar assim, os meus receios, os meus medos de ser mãe e tudo que me impediu de tomar essa decisão antes e mesmo com uma vida estruturada, ainda me impediu um pouco. Mas, então, como eu falei para vocês, esse ano a gente já começou a planejar e eu já comecei a fazer os caminhos ali para tirar o DIU e para começar a tentar
ainda esse ano de 2026. E eu espero que a gente esteja junto nessa jornada. Eu espero que vocês estejam aqui comigo para a gente ter esse diário, para a gente ter essas conversas, para ninguém se sentir sozinho. Então, muito obrigada por assistirem esse vídeo. Deixem aqui nos comentários se vocês se identificam com alguma coisa que eu falei aqui. E aí, no próximo vídeo, a gente vai se aprofundar mais nesse assunto sobre a síndrome do ovário policístico. Beijo! Deixa o like aqui.